A criança que está no estágio silábico alfabético, ela precisará de uma intervenção ainda maior. Nesta fase, a criança já está iniciando o processo de leitura, então devemos pedir para ela ler essas palavras. Exemplo, a palavra sobrancelha. Quando você pedir para ela ler a palavra sobrancelha, ela lerá desta forma: sobrancelha. E aí você retorna e diz para ela como você consegue ler esta palavra. Então você lê essa palavra para ela: sobecela. Então vamos intervir para ajudar ela a construir essa palavra da forma correta. Então vamos lá. É o S, o O, ok? Está correto. Próximo som, próxima sílaba. Aqui não está br, está B. Então, B, tá certo, ok? O B, rã. Como é que é o rã? Que letrinhas, que som de letrinhas ela escuta nesse rã? Rã. É o som do R, o A e o N. Então, a criança deverá pegar as letrinhas lá no alfabeto móvel e colocar no lugar do E, o R, o A e o N. E aqui ainda dá para questionar a criança. Será que é N ou será que é M? Para ficar A. E aí a criança que já se apropriou desta regra, ela dirá que é com N, porque aqui não tem P e nem B. Ok, continuando. Então, nós revemos agora toda a leitura desta palavra com a criança. Sobrancelha. Aqui não está escrito lha. Aqui está escrito, o L tem som de L e o A. Então, está escrito lá. Sobrancelha. E não é sobrancelha, é sobrancelha. Qual é a letrinha que está faltando aqui para ficar o som de lha? É a letrinha H. Ajude a criança a pensar nessa letra. Aqui iremos analisar agora a palavra barriga. Olha como a criança pensou para escrever a palavra barriga, a criança que está nesse estágio. Ela escreveu ba, ela colocou o B e o A. Ri, ela só colocou a letra I. Ga, ela colocou o H, porque crianças que estão nesse estágio, às vezes elas pensam que o H tem som de H e onde ela coloca o H e o A. Mas o que nós podemos fazer é retornar a leitura desta palavra com a criança e apresentar a ela o que a gente entende que está escrito aqui. Ou seja, está escrito ba, i, a. E explicar para ela que o H não tem som. Rever novamente a composição desta palavra, sílaba por sílaba. Então, começando. Ba, como é que é o ba? O B e o A, ok. Ri, que letrinha que você escuta antes do I? Ri. Ela poderá dizer para você, é o R. E aí você pode falar para ela, muito bem, então pega lá a letrinha R. Porém, você pode dizer a ela que se ela colocar somente a letrinha R, não vai ficar barriga, vai ficar bariga. E aí, fazê-la pensar que para ficar o R som forte, você precisa colocar mais uma letrinha, que é a letrinha R. Barriga. Porém, chegando agora aqui na última sílaba, nós sabemos que o H e o A, como o H não tem som, fica A. Então, está escrito barria. E aí, a gente vai fazer a criança pensar
qual é a letrinha que tem o som de G? Que barriga. Qual é a letrinha que tem som G? É a letrinha, se a criança não souber responder, você diz para ela que é a letrinha G. Analisando agora a palavra braço, vejam que a criança, nesse estágio, ela escreveu baço. Se ela for ler, ela lerá braço. Talvez ela não perceba que aqui está faltando R. Então, nós voltamos na palavra toda, na primeira sílaba, e lemos para ela, ó. Aqui está escrito ba, ó, o som do B, ó, b, a. Então, está escrito ba, so. Que letra que está faltando aqui para ficar braço? Perceba o som da letrinha, ó, braço. Qual é a letrinha que está faltando aqui? E aí a criança deverá responder que é a letrinha R. Agora sim, ó, braço. E ainda nós podemos voltar na palavra braço e internalizar nela a seguinte regra, de que o S entre vogais tem som de C. Logo, aqui não está escrito braço, e sim braço. Então, podemos perguntar a ela qual é a letrinha que nós poderíamos substituir pelo S. E a criança poderá responder ou um S ou o C cedilha. E aí, fará esta troca, assim como nós vimos na questão anterior da criança que está alfabética. Coxa. Se você pedir para a criança ler, a criança silábica alfabética, ler essa palavra, ela lerá só para a letrinha C, ela vai dizer que tem o som de coxa. E aí você voltará para essa palavra e lerá para ela o que você consegue ler nesta palavra. Aqui está escrito que-chá. Que-chá. Qual é a letrinha que está faltando aqui para ficar o som de co? E aí a criança deverá entender que é a letrinha O que está faltando aqui. Agora sim, após ela colocar a letrinha O, nós retornamos a leitura com ela para ver se está escrito agora a palavra coxa. Então, vamos lá. Coxa. Muito bem.